Olá, então hoje é dia 7 de julho e é uma segunda-feira à tarde. Esses últimos dias está fazendo muito frio aqui, né? Nossa cidade não é uma das cidades mais frias, mas chegou a 2 graus abaixo de zero no termômetro, em torno de 4, 5 abaixo de zero na sensação térmica. E as coisas estão... O que morre com esse frio está morto. Que não vai aparecer, mas o que não morre se safou. Nossa lição é a lição número 6 do terceiro trimestre de 2019 e o título é Adorai o Criador. Porque se não é Criador, não pode ser adorado. Porque só criatura deve adorar Criador. Criatura não pode adorar qualquer coisa que não o criou. O princípio da adoração é ser Criador e ser adorado pela sua criatura. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos neste estudo para que possamos compreender, quem sabe, mais algumas coisas importantes ou fortalecer a compreensão daquilo que é importante e que nós já sabíamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então o verso aqui está em Isaías, capítulo 58, versículos 6 e 7. O verso diz assim: Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltas as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo em jugo? Porventura não é também que repartas teu pão com o faminto, e recolhes em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Isto aqui faz parte da adoração. Fazer o bem, socorrer, curar, etc. e tal lá, isso já disse, né? Isso se pode fazer no sábado. Porque o sábado é o dia da adoração. Então se deve fazer no sábado. Assim como se deve fazer todos os dias, assim como também se deve adorar a Deus todos os dias. Né? Então Jesus estava certo. Jesus curava no sábado. E isso é adoração. Né? Fazer o bem é adoração. Então isso faz parte do verdadeiro culto a Deus. O sábado é dia de culto, dia da adoração. Bom, mas o que Deus disse aqui por meio do profeta Isaías? Isaías é um dos grandes profetas, né? Inclusive profeta que tem profecias em relação à vinda de Jesus Cristo. Aí ele diz assim: solta os escravos, a impiedade, liberte-os. Desfaça as ataduras da servidão. Questão da escravidão mesmo. Ninguém deve ser escravizado. Ninguém deve ser escravo. Nenhum ser humano deve ser escravo. E estenderíamos isso aos animais. Não tem como... Mas há a possibilidade, por exemplo, de alguém ter um cavalo, fazer esse cavalo trabalhar, etc. A míngua, emagrecendo, etc. Não pode fazer. Não é um ser humano, mas é um ser vivo, que tem sentimento, né? E que precisa viver. Né? Então... Deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Como esse trecho aqui está enfatizando que nenhum ser humano deve ser explorado. Nenhum ser humano deve ser subjugado. Até aqui falou sobre isso. Né? E daí vem, porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, ou seja, ao contrário, ajude aquele que está precisando. Não subjugue, ajude-o. E continua. Recolhes em casa os pobres desabrigados. Quer dizer, em vez de explorar as pessoas até que empobreçam, até que morram, como foi já no passado, abrigue-o. Né? E se vires o nu, o cubras. Quer dizer, o sujeito não precisa nem estar nu. Por exemplo, em São Paulo, hoje é o dia 7, né, de julho, em São Paulo faleceram 4 de frio, até hoje, que eu soube. E no programa de sábado à noite eu vi
ou foi domingo à noite, eu nem sei, mas acho que foi sábado à noite, que alguns empresários, nem eram grandes empresários, pequenos empresários, estavam lá na rua, uma caminhonete cheia de cobertores, distribuindo cobertores entre aqueles que estavam deitados na rua. O outro estava com uma outra caminhonete, um furgão, cheio de pratos de sopa. O prato de sopa já estava tão bem elaborado, prato de isopor, né, para não esfriar, que tinha tampa e tinha uma colher. Eles distribuíam sopa quente entre os coitados. E daí eu vi que estavam se encontrando, né? E na reportagem deu que tinha vários desses aí, indo de noite, né? Ali, dando um pouquinho mais de conforto. Um pouquinho mais de conforto àqueles que estavam, não nus, mas passando frio, né? Aqui no Rio Grande do Sul, os times de futebol, né, do Inter e do Grêmio, o Inter Internacional resolveu abrir um ginásio de esportes ali para os que estavam com frio dormir lá dentro, pelo menos nas noites frias. E o Grêmio resolveu pegar o ônibus, juntar cobertores e levar lá. Isso é bonito, né? Isso é bonito, o ser humano é bom. Como tem seres humanos bons, né? Nossa igreja tem uma quantidade de atividades que visam os pobres. Além do incentivo a que os membros diretamente participam, temos a ADRA, né, temos hospitais, temos escolas que recebem, tem bolsa de estudo, né? Não tantas assim, mas tem. A escola não pode ser inviabilizada também. Enfim, nós temos ajudado na construção de casas, ajudado na construção de escolas. E os missionários vão para tudo que é lugar do mundo, temos ajudado na cura de diversas doenças, principalmente doenças assim que são mais simples, né? Que tem mais, inclusive, que estão sofrendo. A gente tem feito um trabalho bonito. Tá bom? Não. Tem que fazer mais. Mas está fazendo, né? Bastante coisa até. Bom, eu creio que essa indignação dos profetas daquela época hoje não seria tão intensa. Os profetas indignaram-se contra a exploração dos pobres, seja onde fosse, mas principalmente por parte dos servos de Deus. Eu creio que ainda exista, mas deve ser em pequena quantidade, deve ser menos que naquela época, porque a gente não percebe isso entre nosso povo, né? Nesse aspecto, eu creio que nós melhoramos de lá para cá, né? Mas eu lembro, lá nos Estados Unidos, não foram adventistas que foram colonizar os Estados Unidos, porque até nem existiam, mas cristãos foram para lá e escravizaram negros. Tentaram escravizar os índios também, mas os índios não funcionou, né? Como aqui no Brasil, quem que escravizou? Infelizmente foram os nossos irmãos cristãos católicos, mas nem todos eles concordavam com isso. Isso é verdade. Pois é, o povo de Deus caía facilmente na idolatria e assim passava a oprimir, né? Porque a pessoa sendo idólatra, ela passa a servir o demônio. E o demônio não é amor. Ao contrário de Deus, o demônio é ódio, né? E a pessoa passa a seguir os princípios ou as diretrizes do ódio. Então, idólatras não pensam pelo bem do outro. Normalmente não, né? Mas eles querem levar vantagem. Porque idolatria não é seguir a um Deus vivo, a um Deus criador. Não, não. A idolatria, ela gera facilmente o que se chama de Síndrome de Estocolmo, que aconteceu em 1973, na Suécia, na cidade de Estocolmo, né? Ali um banco foi assaltado, etc. E nesse meio tempo chegou a polícia e eles mantiveram
presos ali durante 7 dias, pessoas que eram funcionários do banco, durante 7 dias. Né? E esses que ficaram ali presos, sequestrados, né? Passaram a fazer amizade com os sequestradores, os que queriam mal. E durante esse tempo passaram a jogar lá dentro, etc. E tal, né? Quando finalmente chegou o dia da libertação, que é o 7º dia, né? Já estava acontecendo que depois um estudioso em criminologia resolveu chamar de Síndrome de Estocolmo, porque aconteceu na cidade de Estocolmo, ou seja, um se apegou ao outro. Os sequestrados ficaram amigos dos sequestradores. E os sequestrados saíram atrás dos sequestradores, logo atrás. Porque se alguém desse um tiro, então ninguém ia atirar no sequestrador. Estavam atrás. Né? E se abraçaram, se despediram. E alguns dos sequestrados, inclusive, defenderam o sequestrador depois no tribunal do júri. E pelo menos um dos sequestrados foi testemunha de casamento de um dos sequestradores, de tanta amizade que fizeram. Gente, faz amizade com os maus, faz, para ver onde você vai parar. Faz amizade com Satanás. Bom, ser idólatra é fazer amizade com Satanás. Então ocorre a tal da síndrome de Estocolmo. Você passa a gostar das coisas do teu inimigo. Passa a defender o teu inimigo. Isso acontece em muitos lugares. Por exemplo, na política acontece. Os políticos aqui no Brasil roubam e tem quem vote neles. Né? Meninas, por exemplo, amam certos artistas, cantores, etc. e tal lá, que não querem nem saber delas, mas cada uma dessas milhares que estão espalhadas em todas as cidades do mundo, provavelmente, se imagina casada com ele. E ele não está nem aí. Claro, ele faz assim, etc. e tal, mas ele quer o dinheiro dela. E ela se apegou. Isso é síndrome de Estocolmo. Então, essa síndrome de Estocolmo, ela acontece também no ambiente religioso. As pessoas se apegam ao mal, gostam do mal. E a idolatria, ela se presta para isso, né? Mas qual é a razão para adorar? Qual é a principal razão para adorar e quais são as outras razões? Eu coloquei no comentário escrito, mas aqui não vou lembrar todas as razões. Mas a principal razão, né, está ali no livro do Apocalipse, capítulo 5, né, nós adoramos a Deus porque Ele é o nosso Criador. Ele nos fez seres vivos. Ele nos colocou no lugar onde tem natureza, que é bonita. Ainda hoje a natureza é bonita. Né? Estou aqui, atrás tem plantas, né? Então, esse é o principal motivo, a principal razão para adorar. Eu costumo dizer, brincando, o seguinte: se você ou se alguém outro foi originado de outro Criador, que não é esse Deus que está na Bíblia, mas um outro Deus que criou você, então você tem que adorar aquele outro Deus. Né? Você tem que adorar aquele que te criou. Bom, óbvio, só existe um Deus, só existe um Criador, que é a Trindade, né? Só existe um, então só tem esse para adorar. Mas se existisse outro, teria que adorar aquele que te criou. Por acaso Buda criou alguém? Não consta. Não é? Maomé criou alguém? Não consta. Não existe nada escrito, não se escreveu nada, não consta nada. Não é? E assim vai. Não é? O sol criou alguém? O sol só aquece. Mas tem outros motivos pelo qual o Criador deve ser adorado. Ele é o mantenedor de todo o universo, não é só esse planeta aqui, né? E também, e é muito importante isso, ele é Salvador. Nós estamos aqui em condições de mortalidade, porque somos pecadores. E o que é o Salvador? O Salvador vai nos livrar da condição de mortalidade, vai nos devolver a vida eterna, que nós perdemos. Ele não pegou, que nós perdemos. Então, a razão para adorar é essa. Mas tem mais outras razões. Né? Porque Ele nos socorre, porque Ele é bom, porque Ele nos ensina princípios bons, porque Ele nos ensina princípios de saúde, etc. Tem uma quantidade
Eu não sei se isso tem algum limite, não é? Bom, mas aí também temos aqui na terça-feira os opressores religiosos, né? Isso sempre teve ao longo de toda a história. Na Idade Média foi terrível. Líderes religiosos explorando o povo, assustando o povo. Antigamente, antes de Cristo, muito antes de Cristo, inventaram a tal da idolatria, ou então também chamado o culto pagão, o paganismo. Que é o paganismo? São os deuses daquele pago, ou seja, daquela tua região. Esses deuses defendiam a região. Mas nenhum deles foi criador, nenhum deles é capaz de manter nem nada. Mas eles eram usados, essas invenções, essas falsidades, mentiras, eram usadas para sujeitar o povo. E os cristãos também passaram a usar a Bíblia, como os fariseus fizeram, para sujeitar o povo, meter medo no povo, submeter o povo, não a Deus, a eles. Né? E tem hoje muito isso sim, tem muito em nossa igreja. Né? Certa vez veio um pastor aqui, eu não vou dizer o nome dele, ele já nem é mais pastor, caçaram o credencial dele. Mas um dia desse eu era ancião e ele resolveu começar uma campanha de trabalho de um novo ano. Reuniu toda a comissão da igreja e xingou, mas gritou, xingou, etc. E tal. Gente, o que esse cara quer? Ele mal sabe, completamente ignorante, imbecil, ele mal sabe que a igreja, qualquer igreja, é uma organização voluntária, que as pessoas participam não porque são xingadas, a não ser os mais ingênuos, né? Mas as pessoas que podem criar, colaborar, etc. e tal, podem liderar, você não atrai, você não os compromete desta maneira. Oprimindo, não. Esses não. Você vai perder a nata daqueles que podem ajudar. Você vai sujeitar aqueles que são ingênuos, né? Que fazem aquilo que tu diz que tem que fazer. Agora vai lá, distribui um folheto lá. Esse sim. Né? Os operários da igreja. Mas não os líderes. Não tem que parar com isso. Né? A senhora White se refere muito a isso. Tem muito pastor, ou como dizem também, pastor, que acha que é o dono da igreja. Esse está cavando o seu buraco no inferno. Jesus nunca foi assim, né? Não, nenhum profeta foi assim. Jesus não foi assim. Vamos seguindo adiante aqui. Bom, uma forma de adorar, essa parte de quarta-feira aqui, eu gostei bastante, né? Eu anotei aqui embaixo. Façam alguma coisa pelos necessitados. A lição está abordando essa questão dos necessitados agora, já nem sei se não é a terceira ou se é a quarta, uma coisa assim. Está sendo bastante redundante. E para certas coisas a redundância é muito boa, porque senão a gente esquece logo, né? Então, aqui Deus estava dizendo, chega de ritualismo, isso faz parte do culto, eu sei, faz parte. O formalismo também, até certo ponto, faz parte, né? Porque não pode ser uma baderna, tem que ser uma organização, etc. Mas o que eu quero mesmo é que vocês façam o bem aos pobres, resumindo, é isso que Deus quer. Né? O povo aqui, diz a lição, o autor que escreveu, e eu concordo muito com isso, ele disse assim, essa crítica foi dirigida a um povo ativamente religioso. Né? Eles iam nas reuniões, iam no templo, iam nas sinagogas, etc. E aparentavam buscar a Deus com sinceridade, etc. E estudavam, se aprofundavam, etc. Mas alimentar os famintos, acolher os desabrigados, ajudar os necessitados, não. Pelo contrário, ainda exploravam eles. Né? Pelo contrário, né? Ainda exploravam. Então o que Deus diz? Olha, você acha que eu gosto tanto de sacrifício? Eu estou parafraseando aqui. Vocês acham que eu gosto tanto? É muito mais importante que vocês façam o bem, que vocês acolham os pobres, socorram. E isso está no contexto do ano jubileu, né?
quando tudo era perdoado, né, etc. Bom, então o que Deus quer? O que Deus quer? Misericórdia e fidelidade. Fidelidade o que é? É ser fiel a Deus, é estar com Deus, custa o que custar, estar com Deus, e Deus está contigo. E o que é misericórdia? Bom, você vai ser misericordioso com Deus? Não, óbvio que não. Né? Vai ser misericordioso com o teu irmão. Né? É isso que Deus está pedindo. Então, é sacrifícios versus ofertas. Né? Deus não quer tanto sacrifício. Hoje não existe mais, felizmente, né? Não existe mais. Mas no tempo de Jesus, os fariseus exigiam normas e exploravam os pobres. Exigiam o cumprimento de normas das tradições que eles mesmos inventaram, etc. Porque eles foram bem intencionados quando criaram estas tradições, etc. Porque eles queriam gerar um esquema que impedisse que outra vez caísse na idolatria. Porque no passado caíram tantas vezes na idolatria, até que chegou o cativeiro babilônico, daí eles criaram uma quantidade de regulamentos sobre como guardar o sábado, etc, etc. E isso visava orientar no sentido de que nunca mais idolatrassem. Bom, acabou isso virando um formalismo. Né? E esse formalismo foi desastroso. Isso não ajudou, só atrapalhou. Transformaram a lei de Deus em centenas de regras. Né? E o que Deus disse, olha, eu estou cansado de tanto sacrifício. Né? Eu queria que vocês fizessem o bem aos pobres. Ajudassem os que estão precisando de ajuda. É isso que eu queria. Né? Façam isso. Esse é o culto. E quando Jesus veio, isso ainda vamos estudar, eu acho, pela frente, que eu nem sei bem, na lição 7, eu acho. Quando Jesus veio, ele veio para demonstrar como é Deus, como é o Pai, como é Deus, ele, Deus lá, aqui ele estava em forma humana, como ele mesmo é, quando está desempenhando o papel do mantenedor do universo. Como é o Deus Pai, como é o Espírito Santo, como eles são, como é a Trindade. Isso ele veio demonstrar aqui. Ou seja, Deus é bom para conosco. Jesus veio aqui, curava, etc. E tal. Isso deixa para a lição 7. Na semana que vem nós vamos estudar isso. Né? Acudir os pobres, feridos e oprimidos. Está aqui. Bom, gente, vamos mudar. Eu também tenho que mudar. Todos nós temos que mudar. Desde o Ted Wilson até o último que foi batizado. Todos nós precisamos mudar. Para melhor. Porque dá para mudar para pior também. Nunca a gente chega na pior situação, dá para piorar sempre. Mas vamos melhorar, porque também dá. Né? E esse que é o que nós queremos. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco, por favor. Nos guarde, nos abençoe, nos oriente. E amoleça o nosso coração para que nós sejamos mais obedientes a Ti. E cuidemos daqueles que necessitam, que têm menos que nós. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Então, tá. Tchau.